pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com os nossos estágios da despesa pública. Agora chegamos no último, que é o pagamento. Então, vamos a ele. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Simples assim. Então, a autoridade competente vai falar, pague tal despesa porque ela já foi liquidada e vai emitir lá uma ordem. Esta ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços da contabilidade. Então, a gente vai centralizar na parte da contabilidade esta incumbência para emitir a ordem de pagamento. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria, regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento, em casos excepcionais, tá? Obviamente, não vou entrar com vocês aqui agora em toda a explicação do que é o regime de adiantamento. Só vou trazer aqui, ó, o 68, que diz que o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Aqui, meu povo, isso aqui é o nosso famosíssimo suprimento de fundos. Só que esta matéria, suprimento de fundos, a gente vai ter uma aula para falar disso. Assim como a gente vai ter uma aula para falar de restos a pagar, de despesas de exercícios anteriores, de suprimento de fundos, tá? Então, eu não vou entrar nas regras, são várias regrinhas que nós temos aqui e não tem por que a gente fazer isso agora. O nosso foco aqui é o pagamento, ok? O que eu preciso, então, que vocês entendam, né, nesse slide, que é o único slide que nós temos aqui no pagamento, é que ele sempre ocorrerá após a regular liquidação. Quem tem a competência para emitir essa ordem é alguém do serviço de contabilidade, então, alguma autoridade ali dentro daquele serviço, né? O pagamento será efetuado por tesouraria ou pagadoria, regularmente instituídos por estabelecimentos bancários estabelecidos ali no sentido de fazer essa despesa, ok? Em casos excepcionais, nós teremos um pagamento em regime de adiantamento, só que este regime de adiantamento, que é o suprimento de fundos, também será precedido de empenho e liquidação. Isso tudo a gente estudará na aula de suprimento de fundos. Por quê? Porque nós temos ali situações dentro da liquidação e do pagamento do suprimento de fundos que se atrelam a toda a lógica da contabilidade. E aí a gente tem que fazer todo um raciocínio para entender o que está acontecendo ali, né? Então, agora não é o momento, só precisava trazer aqui para vocês que existe uma possibilidade de fazer um pagamento em regime de adiantamento, mas que ele tem que ser precedido de empenho na dotação própria. Ok, pessoal? Excelente. Finalizamos, então, os estágios da execução da despesa. Perceba, fixação não é um estágio da execução. Fixação está no planejamento. A execução da despesa, ela começa no empenho e ela termina no pagamento. Então, a regra de cobrança em prova é, quando ela te traz, né, a questão te traz a lógica da execução da despesa, ela quer que você foque no empenho, liquidação e pagamento, que é o momento em que efetivamente eu saí da licitação, a fixação está lá atrás, a fixação está lá no momento em que o legislativo aprova o orçamento e fixa as dotações, então está super lá atrás. Eu tenho o empenho no momento em que eu saio da licitação, termino ali, até no momento da licitação mesmo, já tenho um pré-empenho e aí já formalizo o empenho. É neste momento que começa a executar a despesa, tá bom? Então, ótimo. Falamos aqui sobre o pagamento e terminamos os estágios da despesa. Era isso que eu tinha para falar com vocês e no próximo bloco a gente vai comentar
sobre o enfoque patrimonial e o enfoque orçamentário com relação a receitas e despesas. É uma partezinha também bem pequenininha, mas que vale a pena você saber para efeitos de prova de concurso. Beleza? Então, até daqui a pouquinho.